E aí, galera ligada aqui na Ubra TV. No Prédio 11 de hoje eu vou conversar com o professor Astomiro Romais. Tem ainda o AF com o Pedro. É o que tem pra hoje com o Klaus e ainda videogames no Gameplay. Se liga aí que o Prédio 11 de hoje tá só começando. Boa tarde para você aí de casa. Hoje eu recebo aqui no estúdio do Prédio 11 o professor Astomiro Romais, que também é diretor da editora universitária aqui da Ubra. Professor, boa tarde para o senhor, bem-vindo ao nosso programa. E vamos falar um pouquinho sobre esse mercado editorial, como é que anda a questão literária, as pessoas estão lendo mais, as pessoas estão lendo menos, cresceu o volume de livros sendo lidos? Boa tarde, Rodrigo, um prazer falar com você e com essa galera toda. A gente trocar ideias sobre o livro sempre é interessante. E, infelizmente, a gente percebe das últimas estatísticas, dos retratos do Brasil, publicada recentemente, mostra que o leitor brasileiro, infelizmente, ele tem se retraído bastante, né? Nós caímos no nível de leitura. Há uma média hoje de 2 livros lidos por ano por pessoa, né? O que é muito ruim, né? E 2 outros livros, digamos assim, apenas iniciados e não finalizados. Então, o nosso quadro geral de leitura, infelizmente, é muito ruim. Embora uma coisa boa para as mulheres, são que as mulheres ainda leem mais do que os homens, né? 57% dos leitores são do sexo feminino, né? Mas, infelizmente, nós temos muito a crescer nesse âmbito da leitura ainda no nosso país. E o número de leitores, eles tem diminuído, tem aumentado, no geral? Infelizmente, tem diminuído. Também. Né? Tem diminuído. As pessoas, embora comprem mais livros, né? Quer dizer, o mercado livreiro aumentou, mas o número de leitores diminuiu, né? Agora, é importante, talvez, a gente notar que existe hoje uma oferta muito grande de conteúdo, o que não significa necessariamente conhecimento, né? Então, especialmente devido às redes, internet, etc., as pessoas leem muito, mas leem de coisas sem, digamos assim, uma boa origem, né? Sem confiabilidade, né? E produtos que, enfim, não agregam em grande coisa ao seu próprio conhecimento, né? Por exemplo, o próprio Facebook, né, é uma ferramenta que muitas pessoas utilizam, né? Eu digo que é o novo espelho de Narciso, né? Mas, em termos de conteúdo, a gente fica devendo muito, em termos de conhecimento, especialmente, né? Há um excesso de informação que acaba, como diz o próprio Pierre Levy, acaba gerando uma desinformação. É informação demais e que as pessoas acabam, né, pipocando de um lado a outro e não conseguem captar a essência das coisas. E a nível editorial, mudou alguma coisa na produção dos livros, materiais, questão da própria produção mesmo? Os livros, na verdade, a gente continua publicando muito, né? Embora eu acho que o próprio livro tenha que se reinventar, né? Há um processo hoje de procedimento, digamos assim, da transformação do livro para o e-book, né, para a plataforma eletrônica, mas não significa que o livro deixe de existir, né? Ele existe num outro formato, né? E, infelizmente, a gente percebe, embora haja pessoas muito otimistas com a questão do e-book, a gente percebe que ele ainda não representa muito dentro do mercado nacional, né? Falei isso recentemente com um editor universitário que transformou toda a sua biblioteca em livros eletrônicos, e isso representou apenas 0,6% do seu faturamento. Significa muito pouco, né? Eu sempre digo que nós vivemos um período, assim, um tempo de 2 construções, né? Uma está deixando de ser e a outra ainda não é, né? Então, estamos nessa fase de transição, né? Muita indefinição ainda em relação a isso, né? E as feiras continuam sendo importantes para a divulgação de livros e até o consumo deles? A feira, digamos assim, é a grande festa, né? Eu sempre digo assim que as feiras nos trazem os livros e os livros nos trazem os sonhos, né? Nos trazem o conhecimento, etc. Inclusive, está acontecendo em Canoas, agora do dia 13 até dia 27, a 31ª Feira do Livro de Canoas. Em novembro, nós temos já a famosa Feira do Livro de Porto Alegre, né, que é a maior feira a céu aberto da América Latina, que traz exatamente esse contato do leitor, do público, né, de estar circulando em meio aos livros, levando os seus filhos, a sua família. Então, criando esta afinidade que parece que nós perdemos, de certa forma, né? Tudo aquilo que nós tínhamos antigamente, quando se entrava numa casa, a gente se deparava com o quê? Com uma biblioteca. Hoje a gente entra numa casa, a gente se depara com o quê? Parece que se depara com, sei lá, um home theater, coisa parecida, né? Televisor, etc., equipamentos de som, computadores, etc. E o livro parece que foi relegado a um plano secundário, o que é muito ruim. A ANEEL agora conquistou uma grande vitória
pelo menos em conjunto com o STF, conquistando o direito de publicar, então, os livros, as biografias, né, não autorizadas. Como é que o mercado editorial recebe essa notícia agora? Nós recebemos com alegria, porque todo tipo de censura ela é sempre reprovável, né? Logicamente que existe, como em todo o aspecto do próprio jornalismo, sempre a responsabilidade, né? Quer dizer, a gente não pode estar aqui reivindicando apenas a liberdade de expressão, né? Mas a gente, junto com isso, tem que estar sempre grudado à responsabilidade com aquilo que a gente faz, né? Quer dizer, eu não posso, de repente, fazer uma biografia sua, né? Falando coisas inverídicas a seu respeito, calúnias, ou inventando coisas, né? Acerca das que venham, digamos assim, a afetar a sua dignidade, etc. e tal, né? Então, acho que junto com essa alegria de termos aí a liberdade de expressão, né, vem grudado com isso também a responsabilidade com aquilo que a gente faz, né? Hoje em dia, quem é que reluta contra, quem é que permanece lutando contra a publicação desse tipo de biografia? É interessante que na sociedade brasileira parece que muitas coisas elas funcionam muito assim no efeito manada, né? Determinadas coisas, né, quando são propostas, elas se tornam muito pontuais e todo mundo se reúne forças para lutar por uma causa, né? De repente, essas coisas se dispersam, né? Eu te confesso assim, que eu não percebo assim, quem esteja hoje liderando, né? A coisa ficou muito dispersa, agora, inclusive, com esse veredito, né, de que, né, com a liberação, eu não percebo mais nenhuma repercussão pós, né, liberação. Professor, então, agora entrando mais na questão da própria editora universitária aqui da UBRA, é importante a gente destacar que uma editora universitária é diferente de uma editora comum, daquelas que a gente está acostumado a receber revista, exato, e entre outros produtos em casa, né? Bom, Rodrigo, tu já tem essa percepção muito clara, né? Que as pessoas às vezes confundem, acham que editora é tudo a mesma coisa, bota tudo no mesmo balde, né? Na verdade, a editora universitária ela tem uma característica muito peculiar. Ela não deixa de ser um braço da própria universidade, da própria instituição. Ela é uma instância acadêmica, e eu não canso de reforçar isso. Quer dizer, ela não é um pedaço, um apêndice da universidade que está ali para dar lucro, etc. e tal, mas ela está ali exatamente cumprindo a função social, que é disseminar o conhecimento, né, e trazer para a sociedade, né, aquilo que se produz em termos de conhecimento dentro da instituição, né. Esse é o papel preponderante. Isso, às vezes, não significa, pode significar, inclusive, prejuízo, né, porque são poucos leitores, o que não significa que uma determinada pesquisa não tenha sua relevância, né. Talvez um assunto X ou Y seja de um interesse restrito, porém de interesse restrito, digamos assim, de pesquisadores, mas de resultados para toda a sociedade. Então, é importante que a instituição, a universidade, e a UBRA tem feito isso durante 22 anos, né, investido na sua editora, para que exatamente ela faça aquilo que as editoras comerciais não fazem, né? Que a editora comercial pensa no lucro, enquanto que a editora universitária ela precisa pensar no conhecimento. Essa é a grande distinção, né? Primordialmente, então, os autores são professores e alunos também têm a possibilidade de lançar livros pela editora? Perfeito, né? A nossa grande produção, especialmente, ela está voltada, né, aos professores, a toda a comunidade acadêmica. Existe um conselho editorial que julga o conteúdo, se acha que ele é inovador, que é relevante, que é criativo, etc. Tal. Ele é analisado e colocado em produção para se transformar em livro. Professor, onde é que as pessoas que se interessaram e querem saber mais sobre a editora da UBRA podem encontrar mais informações? No próprio site da universidade existe um ícone chamado de Editora da UBRA, né? E criar um livro é sempre um momento muito especial, né? A gente ter um livro em mãos é uma coisa que... Eu sei que me lembro, inclusive, uma frase do Humberto Eco, recentemente, falando sobre o Twitter, né? 140 caracteres. Ele disse assim, nós estamos caminhando rapidamente rumo ao grunhido, né? Então, o livro, na verdade, é o quê? É uma coisa muito mais consistente, né? Passa por uma avaliação de um conselho, né? Quer dizer, é um produto que permanece, né? As palavras voam e os escritos permanecem. Então, esse é o grande diferencial de um livro. Obrigado, então, professor. Valeu mesmo pela sua presença aqui no Prédio 11. Sucesso para o senhor e sucesso também para a editora aqui da UBRA. Tá certo, Rodrigo. Obrigado, agradeço ter a oportunidade de conversar com vocês. Tá? Até a próxima. Então, galera, se você curtiu o programa de hoje, não esquece de se inscrever lá no nosso canal no YouTube. Tem também a nossa página no Facebook para você ficar ligado sobre tudo que rola aqui no programa. A gente vai agora para um pequeno intervalo e na volta tem os nossos quadros. Não sai daí. Senhoras e senhores, está começando o AF.
hora de tirar os casacos do armário, vestir o cachecol, tomar quentão e entupir o nariz. Porque tá começando o inverno, é a estação mais fria e charmosa do ano. Exceto para você que mora na Sibéria. E hoje eu vou falar sobre filmes gelados. Podemos começar falando sobre a Era do Gelo. A animação pré-histórica mostra a vida de um bicho preguiça, um mamute e um tigre-dente de sabre que se envolvem em várias confusões. Tudo isso embaixo de muita neve. Chill with Ray Romano. Hey, does this look like a petting zoo to you, huh? John Leguizamo. From now on, refer to me as Lord of the Flame. Hey, Lord of the Flame, your tail's on fire. Uma outra animação legal também com esse tema de inverno é Happy Feet, que é um pinguim que sabe sapatear como poucos, mas não sabe cantar. Os irmãos Lúcia, Edmundo, Pedro e Susana entram num armário e descobrem um mundo que vive um eterno inverno. As Crônicas de Nárnia, o Leão, o Feiticeiro e o Guarda-Roupa também têm o inverno como pano de fundo. Impossível! Pode um filme de inverno se passar na Jamaica? É esquisito, né? Até porque o país fica no Caribe, então tem praias e Bob Marley. Pois é, né? Mas e quando um treinador decide montar uma equipe de patinação no gelo para disputar as Olimpíadas de Inverno? Essa é a história do filme Jamaica Abaixo de Zero. But they chose a sport they knew nothing about. Great. Very good. In a climate they had never been. Cold weather endurance is vital to building a successful sled team. No Alasca, durante o inverno, o dia vira noite durante um mês. Sabendo disso, um grupo de vampiros resolve se mudar para uma vila e começa a aterrorizar a população local. O nome do filme é 30 Dias de Noite. No inverno, algumas pessoas ficam depressivas, outras pensam em suicídio. E se você for um zelador de um hotel no interior do Colorado no auge do inverno, você pode pensar em matar a sua família. E virar um filme épico. O Iluminado, dirigido por Stanley Kubrick e estrelado pelo Jack Nicholson, é o grande filme com a temática inverno. Yeah? You really want to go and live in that hotel for the winter? Sure I do. It'll be lots of fun. Yeah, I guess so. For some people, solitude and isolation can of itself become a problem. What do they killed you and Danny? You did this to me. Didn't you? How could you? E os eventos? Na quinta, tem o show da Não Palidece junto com a Pure Feeling no Opinião, com os ingressos a partir de R$ 70. Para quem tá sem grana, hoje e amanhã no Teatro Renascença tem a apresentação da peça Fassbinder, O Pior Tirano é o Amor, que mostra alguns momentos da vida do diretor de cinema Fassbinder. E é de graça no Teatro Renascença. Bom, galera, o tempo acabou, o AF vai ficando por aqui. Não esqueçam de se agasalhar. Fui! E gurizada, tranquilo? Começando mais um É o que tem pra hoje. E hoje nós vamos ter o quê? Pimentão recheado. Pimentão recheado de primeira. Sabe aquele pimentão que tá na tua geladeira faz umas 2 semanas, tá lá enrugado já? Cara, pega ele, corta o fundo e daí depois vamos preparar o molho. Pegamos 2 aqui. Aí tu corta o fundo deles e dá uma limpada. Pega uma colher e dá uma limpada em toda a semente, tira tudo que tem dentro. Tá, lavou os 2,
Vamos passar a faca então. Beleza, cortou o fundo do pimentão, tirou tudo dentro, ali a semente, tudo. Agora vamos preparar o recheio. Pegamos uma panela e dentro vamos largar aí umas 300, 400 gramas de guisado. Bonitaço. Agora vamos fritar o guisado, vamos deixar bem fritinha a carne. Vamos picar uma cebola, largar dentro, fritar junto. E é claro, vamos colocar um pouco de azeite. Tá, enquanto ele frita aqui, vamos já picando a cebola. A cebola, vamos picar em pedaços pequenos também. Não precisa ser bem pequenininha. Tá, cortou a cebola, reserva e vamos dar uma olhadinha no guisado agora. Enquanto isso, enquanto ela fica dando mais uma fritadinha aqui, não tá bem pronta ainda, vamos organizando os outros ingredientes, certo? Queijo, olha só, pega ele e corta em tiras, do tamanho do pimentão mais ou menos. Se o teu queijo é em fatias, não tem problema. Nós vamos usar ele para colocar dentro do pimentão. Então tu pode pegar fatias e colocar por dentro e forrar o pimentão antes do recheio. Pode usar uma fatia e meia para cada pimentão que tá lindaço. Vamos ver como é que tá. Olha aí, lindaço, fritando a carne já. Vamos colocar a cebola agora. Não esquece do sal, é muito importante. Tá ficando bonito, né? Flor de especial. O guisado aqui tá quase pronto. Vamos colocar o nosso ingrediente surpresa agora. Requeijão, tia. Vamos colocar umas 2 colheres de requeijão dentro do guisado. 2 colheres caprichadas, hein? Beleza, desliga e dá uma mexida aqui e deu. Tio, o que tu faz agora? Pega o pimentão e larga o queijo dentro. Quem tem a fatia, reveste ele com a fatia, não tem problema. Aí tu pega uma colher e larga dentro na manha o guisado. Olha isso aí. Logo tu vai notando que o queijo já começa a se entregar devagarinho. Vai entupir o negócio. Beleza, já pega um pratinho e já deixa de pezinho ali esperando o outro a mesma coisa. Só pra constar assim, ó, eu acho que fatia de queijo é mais fácil, pode ser melhor de colocar. Esse aqui eu confesso que eu levei uma surra, não uma surra, apanhei por aí. Olha, tochar a carne, não dá nada. Olha isso aqui. Tchê, terminou essa mão, tu pega azeite de oliva e ó, larga um fio, uns 2, 3 fios, não dá nada. Lindaço, colocou azeite de oliva, tu deita um de frente pro outro aqui, ó, pra não sair o recheio, certo? Olha só, fica bonitaço. E vai pro forninho para uns 15, 20 minutos. Se passar então os 20 minutos, vamos ver qual é o resultado. Vamos pegar o esqueminha aqui, vamos largar aqui, ó, porque só para não dar um choque térmico no vidro. Olha só para isso aqui. Não é para cozinhar o pimentão no forninho, é só para dar um susto nele. Vamos ver. Chegou então a pior parte. Veremos se é bom ou se não é. Duvido que não seja. Olha só para isso aqui, gurizada. Olha só, olha o queijo, vai, hein? Tchê, te digo, isso aqui tem cara que ficou de primeira. Sensacional, muito bom,
Fast, pessoal, vocês não vão se arrepender. De primeira, gurizada, é o que tem pra hoje. Falou! Começando mais um Gameplay, o seu resumo semanal sobre o que está rolando no mundo dos jogos. E olha só, semana passada foi o Dia dos Namorados e eu não fiz nenhuma menção especial aqui no meu quadro. Mas hoje, então, eu resolvi relembrar aqueles que são os casais mais marcantes do mundo dos videogames. Para começar, então, vamos lembrar daquele que provavelmente é o casal mais marcante de todos. Sim, Mario e a princesa Peach. Pois é, mas apesar de arriscar suas vidas, moedas e até os seus cogumelos, o encanador bigodudo nunca conseguiu sair do 0 a 0 com a princesa. E isso que ele já está tentando fazem 30 anos. Achou ruim a vida do encanador? Pois se liga então nos próximos 2 exemplos. Kratos, apesar de ser o deus da guerra, passa um bom tempo dos jogos da franquia God of War, tendo visões, lembranças e pesadelos com a sua esposa. Não, ela não era feia, chata ou tinha uma mãe, digamos, complicada. Na verdade, todo o martírio do espartano acontece porque ele mesmo, graças a uma armadilha do deus Ares, acabou assassinando tanto sua filha quanto a esposa. All that I loved is gone. Depois ele acaba matando também o próprio deus Ares, mata a própria mãe, que estava aprisionada em um corpo de fera, e no terceiro jogo da série mata simplesmente todo mundo. Menos a deusa Atena, que no terceiro jogo da série já era um espírito, porque ele já havia matado ela no jogo anterior, God of War 2. My vengeance ends now. Max Payne é outro exemplo bastante triste. O cara vivia o que pode se chamar de sonho americano. Come on, it's awesome! Bom emprego, uma esposa linda e uma filha. Pois é, mas essa alegria durou muito pouco. Max teve a sua casa invadida por usuários de drogas e a família assassinada brutalmente. I know everything! A partir daí que se desenrola grande parte do enredo do jogo, e mais uma matança generalizada. Outro exemplo das franquias da Nintendo é a dupla Link e Zelda. Mais uma vez, uma princesa que vive se metendo em confusão e um garanhão que poderia ser facilmente, nesse aspecto, confundido com uma tartaruga. Em Resident Evil, o grande foco do jogo está na sobrevivência. Era assim pelo menos na época de Leon e também de Claire Redfield. Os dois nunca chegaram a ser oficialmente um casal, mas dava para perceber que nitidamente rolava um clima entre a dupla. E olha que esse clima não tinha nada de apocalíptico. O ouriço azul mais querido e mais famoso dos videogames Sonic também tem a sua cara metade, a ouriça rosa M. Apesar das inúmeras investidas da personagem, Sonic vive fugindo em alta velocidade dela. Provavelmente ele prefere ficar com Tails. Já Duke Nukem nem merecia estar nessa lista, visto o comportamento bastante duvidoso do cara. Mas como todas as mulheres nos jogos da franquia costumam ser loucas por ele, vai pro cara o título de maior garanhão do mundo dos jogos. I am the king of the world, baby. É isso aí então, gurizada. Esperamos que você tenha gostado desse nosso especial falando dos casais do mundo dos jogos. E o resto tu já sabe. Valeu, falou e até a próxima fase.